Eventos que conduzem à segunda vinda anunciada e súbita do nosso Senhor. É uma parte importante desse DVD, porque o Senhor não deixa a igreja, meus amados irmãos, cega das coisas. E não quer que ela acredite, creia, viva uma coisa que não é real. O Apocalipse, pela vontade do meu Senhor, tem que ser real. Evidenciado, discernido, presenciado pela igreja. A segunda vinda traz um conjunto de eventos cronológicos que devem ser usados para predizer este acontecimento, a vinda de Jesus. De fato, o Senhor Jesus disse que ninguém, exceto o Pai, sabe o dia e a hora de seu retorno, como segue Marcos 13:32, Mateus 24:36, Lucas 12:40, 1 Tessalonicenses 5:2, Apocalipse 16:15. Embora não se saiba o tempo e a hora que o Pai tem preparado por sua própria autoridade, Atos 1:7, ainda assim, o Novo Testamento tem muito a dizer sobre eventos e manifestações do mal antes da vinda de Cristo, um mal que será intensificado no mundo, tanto quanto o tempo do fim que se aproxima. Temas que atravessam a pregação de Jesus, nas quais ele convida os ouvintes a fazerem uma decisão, a usarem dessas manifestações como forma de vigilância, em vista do advento do reino. Mateus 24:36, versículo 42 e versículo 44, Lucas 21, verso 19, 28, 31, 34 e 36. Muitos convidados que não são dignos. Esta expressão que ele usa em Mateus 22, verso 8 ao verso 14. E a parábola das 10 virgens que são insensatas, em Mateus 25, 1 ao verso 13. Jesus preocupado com a igreja e esse acontecimento, não querendo que ninguém passe desapercebido nisso. Está preocupado também? Fenômenos escatológicos, bíblicos que firmam a comprovação para um retorno próximo para esta geração iluminada por Cristo. 3 referências no teu evangelho: Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, como é que eles passam por lá e não pregam. A escatologia sendo tratada no evangelho e trazendo comprovações e adventos que eu vou enumerar aqui, preste atenção. Coisas que já se cumpriram: o falso cristianismo e o espetáculo, as guerras políticas, a fome, a pestilência, os terremotos, a igreja mártir, os escândalos, a degradação familiar, a destruição do Estado judaico, maremotos, traições mútuas, falsas previsões, o aumento da iniquidade, a frieza dos corações, coisas que o Senhor avisou, a universalização do evangelho, movimentos espirituais enganosos, a expectativa com vista científica, fatos que já se cumpriram, que Jesus avisou e está no evangelho. Paulo também ainda acrescenta, 2 Tessalonicenses 2:3, a apostasia da fé como um sinal da vinda de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo também, inspirado pelo Senhor, alerta o anticristo como obra final da maldade política, como sinal da vinda de Cristo. 2 Timóteo 3:1 ao 9 e 2 Pedro 3:3, Paulo também trata sobre a degradação do homem integral, que o evangelho confirma. Apocalipse 11:8 também diz que teremos uma Sodoma e Gomorra moderna, como sinal da vinda de Jesus. Jesus chega, Apocalipse 6:15, ao ponto de dizer que os homens, para fugir dos acontecimentos finais, criariam habitações subterrâneas e formas apropriadas da vida apocalíptica. Quem está vendo isso, diz amém. Amém. Todos os políticos mais conhecidos já têm uma casa debaixo da terra, e a sociedade já se move para passar pelos acontecimentos finais. Não querem se converter, não querem se arrepender, mas querem superar esse acontecimento. Meu Senhor também tratou sobre isso. Fenômenos simultâneos que firmam que o retorno é imediato. 6º selo de Apocalipse 6, verso 12 a verso 14, e Mateus 24, 29, se unem na temática e na semelhança de um advento com eclipse e terremoto mundial nunca visto, com corpos celestes abalados, que segundo a palavra de Deus,
É aí que Jesus volta, no sexto selo aberto, mas mais para frente eu vou tratar com vocês também sobre isso. Meus amados irmãos, o Evangelho trata do assunto, discrimina acontecimentos sucessivos, convida ouvintes a tomarem uma decisão e usarem dessas manifestações anunciadas pelo Senhor como forma de vigilância. A Bíblia pede, e porque a igreja atual não dá, porque o vazio. Vou te falar de uma vergonha aqui. A igreja não querer se posicionar e a ciência tomar o lugar dela. E conceber o Apocalipse de Jesus como um fato astrônomo, tecnológico, geológico, ambiental, político, moral e religioso. Todos esses temas a ciência admite e não é crente. Algumas mentes mais consideráveis e brilhantes do mundo, 27 cientistas renomados, de universidades conhecidas, como Brand, Oxford, Harvard e outras, anunciaram alguns perigos extremos para a humanidade, que segundo eles, são potencialmente apocalípticos, como biotecnologia, nanotecnologia e a inteligência artificial. A comoção da ciência por um apocalipse notável, potencial, causou uma repercussão tão grande sobre eles, que eles passaram a publicar kit de sobrevivência para quem não quer morrer diante desses acontecimentos, que para nós são coisas irrealizáveis, mas a ciência prega que vai chegar a inventar a imortalidade, a era dos ciborgues, a ressurreição humana, criar espécies extintas, recriar aliás, prever terremotos, clonagem humana, tornar Marte habitável, coisas que vocês estão ouvindo, são reações de homens que não são crentes, a inteligência artificial, a vida extraterrestre, sobreviver ao fim do universo, implodir asteroides, uma saída pelo buraco negro, produzir vida em laboratório, controlar a antimatéria, a guia intergaláctica, me perdoem, e a maioria dos cientistas, além de dar um kit de sobrevivência para o mundo, para os homens se preocuparem em fazer alguma coisa por isso, ter ação e reação, eles dizem o seguinte, preste atenção e olha como que é vergonha para o povo. Eles acreditam que sim, o mundo tem data para acabar, a dúvida é saber quando vai acontecer, como vai acontecer, o objeto proposto para esse fim, porque são muitos, dizem eles. O que eu quero com isso aqui? Mostrar para você que está ouvindo esse DVD, que a ciência está tomando um lugar hoje, que a igreja não quer tomar. Ela está preocupada em tratar sobre um assunto que o povo não quer tratar. Como é que pode uma reação desse tipo sair de homens que não são crentes, que não tem nada a ver com a Bíblia, e falarem mais do Apocalipse do nosso Senhor do que a própria igreja? Do que a própria igreja que se diz cristã, Senaco. Talvez você que esteja me ouvindo aqui hoje esteja nesse mesmo problema. Eu não quero ser realista. Eu não quero a reflexão de que essas coisas estão acontecendo, amém. Mas você acha isso uma coisa responsável? E não é só isso não, da ciência querer montar uma estratégia de superação, e olharmos para dentro da igreja e não temos evidências, ensino, estímulo, chamada, convocação, não só para a crença disso, como também para propósitos espirituais, que nos dê condição espiritual para sermos salvos desse dia, desses acontecimentos finais. Eu não me sinto influenciado, incentivado, motivado a ter um comportamento apocalíptico, pastor, como cristão. Então você tem um
sério problema. Para a ciência, você tem um sério problema. Você é irracional. Você resiste à visão realista e reflexiva que ela já admitiu, não tendo crença no Evangelho. Você está pior do que eles. E eu falo aqui para quem tiver que servir isso. Para mim, a igreja tem que respirar o Apocalipse quando ela levanta e quando ela dorme. Ela tem que sair de casa com a impressão de que Jesus vai voltar agora. Porque esses fatos estão acontecendo e nos envolvem. Está no nosso dia a dia. Como é que a gente pode fingir que nada está acontecendo? Os caras partem, esquartejam, comem corpos humanos, vivem uma vida como se fossem animais, e vocês acham isso uma coisa comum e natural? Meu filho não pode assistir isso, minha filha não pode ver isso. As páginas reais da vida, teus filhos têm que ver sim. Mas eles não estão preparados, mas estão preparados para o sexo, estão preparados para outras coisas. É vergonha saber que o clima da ciência não é driblar mais a realidade, a reflexão do fim e admitir que isso está acontecendo, mesmo não sendo crente em Jesus. Enquanto a igreja se comporta como se nada tivesse acontecendo. Levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão e diga: aquele que era, aquele que é, há de vir. Diga: aquele que era, aquele que é, há de vir. Dá uma salva de palmas para Jesus. O que você faz quando um bandido coloca uma arma na tua cabeça e diz para você: passa a carteira? Você dá para ele uma rosa? Um beijo na boca dele? Você tem uma reação comum de alguém que está sendo assaltado: é gritar, ou meter um chute no saco dele, ou fazer alguma coisa. Não é? Não se assustem comigo não, eu sou um pouquinho pior. Noé, quando recebeu de Deus a revelação, qual foi a reação dele? Construiu o que o Senhor pediu antes que viesse o dilúvio. Reação normal de quem foi revelado e crê. Se preparar para o advento do dilúvio. Não foi isso que aconteceu com ele? Foi ou não foi? E qual foi a reação pública quando viu a água cair e a arca fechada? Gritar, chamar para o socorro, que eles também viveram na realidade. Agora os sinais estão diante de todos vocês, diante de todos eles. A ciência tem uma repercussão e uma reação comum de uma incrédula. Ela está tentando solucionar o problema dela com a inteligência, mas está tendo uma reação de uma pessoa realista e reflexiva. Então quer dizer que aqueles que estão evitando o tema, evitando os sinais, os acontecimentos são o quê? Então jegue, burro, ignorantes, cegos, não estão vendo nada? Eu não quero pensar assim. Da mesma forma que eles estão tratando a realidade desses acontecimentos com desprezo, eles fazem isso com a salvação também. Eles estão um pouco se lixando, meus amados irmãos, porque acontece com a alma, você entendeu? Muita gente está dentro da igreja debaixo da mentira, pois para mim, se eles estivessem vendo e admitindo isso, as reações iam ser naturais. O Espírito Santo não vai precisar dar um chute nele, um cutucão nele para ele poder fazer alguma coisa. Ele está vendo, ele está assistindo, esses fatos estão se cumprindo. E aonde está a correria, os gritos, o clamor, o choro, a súplica do povo? Cada dia mais eu me vejo dentro de uma igreja que ela só quer ganhar dinheiro, só quer comprar, só quer avançar, conquistar a terra. E quero lembrá-los aqui de que não há ar e água para esse planeta há mais 10 anos. Nós estamos na pingaíba, e muita gente sonhando aqui com coisas que não vai conseguir realizar. Eu não vejo Jesus revelando para mim que eu vou ganhar um prédio.
Não vejo Ele me mostrando que eu vou construir um edifício para poder ganhar dinheiro. Eu vejo Ele falando para mim: corre, corre, corre para se salvar, porque o dia está próximo. Como o Senhor disse para os líderes judaicos: vocês conseguem ver quando vai chover, sabem quando vai vir um temporal, mas não sabem discernir esses acontecimentos. Não é por causa de burrice, irmãos, é porque infelizmente a ignorância em certos homens é muito grande e nós precisamos combater. Deus nos deu a revelação, o Senhor nos deu essa revelação. Vamos amar. Há um padrão para este advento chamado a volta de Cristo. Eu quero tratar isso com você como parte 3 desse DVD. Segunda vinda de Cristo está apresentada como um evento tão verdadeiro como a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. A diferença é que em sua morte Cristo apareceu como advento humano somente para uma parte do mundo palestino. Na ressurreição e ascensão apareceu somente a testemunhas, os apóstolos, que foram anteriormente escolhidos por Deus, como segue Atos 10:41. Mas quando retornar pela segunda vez, será um evento mundial, público, todo olho verá, e todas as tribos se lamentarão diante dele, como segue Apocalipse 1, verso 7. Será uma vinda gloriosa, e então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e glória, como segue Marcos 13:26 e outros paralelos. Será pessoal, o mesmo Jesus, Atos 1:11, que andou com os seus discípulos na Galileia e Judeia, virá novamente para levar para si aqueles que são seus. Em João 14:3 ele fala isso: perante todos da face da terra. Ele aparecerá como advento mundial. Serve para você hoje fechar os olhos e imaginar este impacto, imaginar o que o mundo nesse momento vai pensar, vai fazer, o que eles vão dizer. É uma coisa gloriosa a gente imaginar Jesus rasgando o céu da terra, fazendo com que os homens lá embaixo saibam que é Ele, mas somente os escolhidos subindo para o encontro dEle. Quem espera pelo dia do Senhor, espera como se fosse hoje. E você pode ter certeza, o dia do Senhor e a vinda dEle não vai ser um dia de lamentação para o salvo, mas um dia de muita alegria para aqueles que esperam, para aqueles que o aguardam. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, glórias ao nome santo do nosso Salvador, de Deus querer exaltar o nome do seu Filho entre as nações, de querer dizer aos homens dessa terra que todas as coisas anunciadas por Ele não foram mentiras, não foram ficções, não foram enganos, mas foi a pura palavra do Senhor, a palavra santa deste Deus. A pergunta que eu faço para você hoje aqui: você vai querer estar entre os que vão se lamentar? Ou entre aqueles que vão querer se alegrar? Então segue o padrão. 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 ao verso 17. Primeiro a voz do arcanjo, depois o som da trombeta de Deus. Os que morrem em Cristo ressurgirão primeiro. E depois os que estão vivos serão arrebatados juntamente com eles para as nuvens. Para o encontro nos ares com o Senhor.
para viver para sempre com o seu Senhor. Como segue 1 Coríntios 5, verso 23 ao verso 24. Cada um na sua ordem, diga. Cristo a primícia. Depois os que são de Cristo, na sua vinda, então virá o fim. E quando estiver entregado o reino ao Deus Pai, e o homem ser destruído, e todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Ou seja, a destruição total não vem antes do arrebatamento. A destruição total não vem antes da volta de Cristo. Pela ordem. Primeira primícia que é Jesus, isso já se cumpriu. Pela ordem. Depois aqueles que são salvos ao encontro dele no céu. Depois da destruição. As coisas que estão acontecendo agora são só avisos. O pior ainda vai chegar. Mas eu quero fazer uma observação aos amados aqui nessa noite, de como que o satanismo se preocupa. Eu falei da ciência, que é uma vergonha para a igreja evangélica. A ciência é sentar na cadeira apocalíptica para entender o que está acontecendo. Mas há crenças se multiplicando pela terra, crenças que são sem base, sem fundamento, mas existem politicamente por causa do interesse, saber explicar, quando precisar, esse fenômeno do desaparecimento. E a gente precisa pensar nesse dado. A igreja vai sumir, vai desaparecer, a sociedade vai sentir falta da presença de muitas pessoas, suas famílias, seus familiares vão querer dar conta de onde eles estão, órgãos do governo vão ser procurados, a ONU vai se mobilizar, cientistas vão dar a sua declaração. E por que a religião do tipo ufologia, que é o estudo da vida extraterrestre, se preocupa tanto em relacionar a existência de alienígenas com fatos bíblicos? Por que crendices como esta daqui se sustentam na sociedade sem prova e sem base nenhuma, e depois falam que a volta de Jesus é uma loucura, com provas? E os caras sustentam a ideia de uma vida extraterrestre, ou então de aparecimento de alienígenas, para gente que se diz inteligente, não tendo base de confirmação nenhuma. Só viu alienígena quem tomou goró, quem tomou cachaça, quem cheirou. Não tem comprovação nenhuma, mas eu quero ler para você aqui uma versão, uma expressão, uma frase que está no protocolo da nova ordem mundial da franco-maçonaria. Qual a intenção deles de manter as crenças sem base, como darwinismo, marxismo, também a ufologia? Olha o que eles dizem. Por que multiplicar as crenças, as paixões, o medo, as afirmações sem base, a pseudociência? Porque para eles, essas influências, essas tendências modernas, dão a eles o pretexto para governar sobre a fraqueza, sobre o medo, dá a eles o pretexto de dominar a sociedade. O darwinismo, que não teve prova nenhuma, que há comprovações de que o criador dessa ideia morreu com uma Bíblia na mão, mas são sustentadas na sociedade. Por quê? Por que a mídia investe? Outro dia até a Record, inúmeras vezes me peguei com a Record falando de aparecimento de naves espaciais na cidade aqui de São Paulo, no interior de São Paulo, que eu esqueci o nome da Vargem. O ET agora é varginista. Logo, logo vira flamenguista. Meus irmãos, o satanismo se preocupa em criar um caminho com essa crença para dar explicações quando o desaparecimento se cumprir. Os noticiários vão tratar o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, não como um fato da consumação do Evangelho, mas como uma experiência alienígena, como algo que aconteceu, que para eles a única explicação é que esse povo foi para Marte. Para os irmãos terem uma noção de como que a coisa está séria,
a preocupação deles. A NASA já preparou um projeto chamado Bluebeam, que traz uma tecnologia baseada em holograma tridimensional, que fará uma simulação do arrebatamento da igreja, o aparecimento de Jesus no céu com tecnologia. Vai fazer uma animação. Eu escrevi isso no pastordanielbatista.com para quem quiser se aprofundar nisso. Por que que eles vão criar, ou então por intermédio da tecnologia, vão animar o aparecimento de Jesus no céu? A igreja pode arriscar aqui uma opinião sobre isso? Além da preocupação? Nossa irmã está dizendo para os crentes achar que ficaram. E o pastor, eu falo outra coisa aqui, complementa até o que ela disse até. Para todo mundo pensar, irmãos, que isso foi uma obra criada. Se a tecnologia pode fazer isso, qualquer um pode fazer. Eles não querem permitir que a sociedade seja impactada, abalada, que ela fique triste, que ela volte para Jesus, aqueles que abandonaram, que os judeus também sejam influenciados no messianismo que eles não aceitaram, e para já impedir esses impactos futuros com esse acontecimento, o desaparecimento, eles estão já arrumando esse caminho. E a coisa que mais me chama a atenção, se eles estão arrumando o caminho, se eles estão preparando tudo, é porque eles sabem que vai acontecer. O projeto Bluebeam é uma das maiores provas que a NASA já viu Jesus pela luneta. O projeto Bluebeam, para mim, é uma das maiores provas de que o satanismo e o alto escalão da política já sabe que Jesus é um fato próximo, real. Mas eles não querem se converter, eles não têm amor pela justiça de Deus, eles querem o mal, o pecado, a iniquidade, e eles estão acreditando que eles vão conseguir superar isso. Mas eles já são crentes nisso, já preparam uma novela, sustentam crendices para ser uma resposta futura. Mas a igreja não fala nada, não reage, não fala nada sobre isso. E é o fato vergonhoso que o pastor eu quero apresentar aos amados irmãos aqui nessa noite. Meu Senhor diz que quando essas coisas vierem a acontecer, levantai a vossa cabeça para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, reaja, se prepare, faça alguma coisa pela tua alma e pela alma do teu próximo. Levanta a tua cabeça para o céu, porque essas coisas vão acontecer e vão ser vistas por todos. A ciência reage, o satanismo trabalha, mas a igreja, nada! É omissa, calada! Daí me mandam lá um comunicado: pastor, agora tem pastor tratando os evangelho com piada, fazendo os outros rir com piada. O que o senhor acha sobre isso? Você quer piada? Você quer rir? Vai no teatro, vai ver Chaves, seu Madruga, idiota. Você acha bonito os caras subindo no púlpito em nome de Jesus para fazerem os outros rir com o evangelho? É tempo de chorar, é tempo de se lamentar, é tempo de clamar, convocar, é tempo de guerrear, é tempo de se preparar, tocar a trombeta, porque a igreja, o que ela mais tem é prova, o que mais ela tem são evidências para trabalhar o evangelho que ela prega, mas está omissa, porque é bandida, porque é satanista, porque são igrejas de fachada. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. A ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 ao verso 17, quero ler com você. Já vai abrindo que você vai citar para mim, tá? Por ocasião da volta de Cristo ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo, como segue 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Embora até o ímpio ressuscitará quando vier o Cristo para a condenação eterna deles, como segue João 5, 28 e 29, Atos 24, 15, Apocalipse 20, verso 12 ao verso 13, a ressurreição do ímpio não é igual à do crente, tá? No Novo Testamento,
A vida ressuscitada é uma bênção escatológica desfrutada somente por redimidos, como segue Colossenses 2, verso 12 ao verso 13. E recai sobre a redenção como um fruto da redenção. A crença na ressurreição de Cristo está enraizada na confiança de que Deus é o Deus vivo e que, portanto, não abandonará o seu povo na morte e da condenação. Mateus 22, 32. Quem crê nisso diz amém. Amém. Quem tem essa confiança diz amém. Amém. Então a tribulação não é para o salvo, tá? O apóstolo Paulo reputa claramente a ressurreição de Cristo como um acontecimento fundamental para a nossa fé. 1 Coríntios 15, verso 14 e 17, que nós vamos ler agora. Lê para mim. Quem está claro para você, diz amém. Está claro, diz amém. Amém. A crença na ressurreição de Jesus, irmãos, não é uma escolha, é fundamento de fé. Para Paulo, se Jesus não ressuscitou, não podemos ter certeza que a salvação foi realizada. Se Cristo não ressuscitou, e a igreja não prega a ressurreição dele, e a igreja não fala da volta de Cristo, toda a fé dela e a pregação dela não presta para nada. A ressurreição de Jesus está ligada à confissão de fé, como um dos pontos mais altos e sublimes da espiritualidade ligada à salvação escatológica. Romanos 10, 9, que é o texto de confissão base da Bíblia. Crer que Jesus é o único Senhor da tua vida e crer que Deus o ressuscitou dos mortos para que você possa ser salvo. Eu não creio que Jesus ressuscitou. É um fato louco, é um fato maluco. É escolha tua, você tem direito, mas você não está salvo. Não pode nem se batizar. Aceito Jesus como único Senhor e Salvador na minha vida, não é suficiente. Para a palavra de Deus, a ressurreição de Cristo é um acontecimento que deve estar na nossa confiança. É um acontecimento que deve estar na nossa fé. Nós temos que crer, nós temos que viver, nós temos que respirar, nós temos que amar esse acontecimento. A volta de Jesus tem que estar na experiência da fé da igreja, pois está ligada à confissão da fé, nos pontos mais sublimes e mais importantes da espiritualidade da salvação da igreja. A proclamação da ressurreição para todos os homens se deve ao fato da ressurreição de Jesus. Foi um grande ato divino, repleto de consequências para os homens, visto que Deus ressuscitou a Cristo, pôs o seu selo sobre a obra expiatória levada a efeito na cruz, para demonstrar o seu poder de aniquilação sobre a morte e o pecado, ao mesmo tempo que exibe sua vontade de salvar o homem. A ressurreição dos crentes é decorrência da ressurreição do Salvador. Dos crentes, sua ressurreição é a primícia dos que dormem, o começo de uma colheita escatológica. 1 Coríntios 5, 23, leia. Amém? Amém. Primeiro chamado, depois o arrebatamento. É isso, é a primeira colheita do Evangelho. Chamar, é o que Paulo trata aí. Visto que a ressurreição já teve início, é espiritual, e os crentes compartilharão da vida ressuscitada de Jesus, como segue Efésios 2, 5 e 6, Romanos 6, 4, Filipenses 3, 10 e Colossenses 3, versículo 1 ao verso 3. A ressurreição daqueles que estão em Cristo está garantida pelo fato da sua própria ressurreição, e será o segundo estágio da colheita escatológica, que você leu em 15 e 23, que é o recolhimento pela segunda vinda. A ressurreição está ligada à confissão de fé.
parte de uma obra expiatória, é consequência para os homens subirem e serem restaurados plenamente. A ressurreição de Jesus é uma consequência de bênçãos para a igreja, que começam a ser vividas aqui e vão ser terminadas lá no céu. Quem testifica diz amém. Quem testifica diz amém. Não sei se você entendeu a ordem. O evangelho foi dado como primeira chamada. A colheita se inicia. E quando Jesus vem, Ele vem para recolher aquilo que é dele. Para entender que estamos na parte do evangelho, em pontos abreviados. Algumas coisas que ainda não se cumpriram na humanidade, a nível de escatologia, de visão apocalíptica. Mas com toda essa esperança de que experimentemos a ressurreição espiritual, nossa restauração, para que quando o Senhor venha, para que quando Ele chegue, nós sejamos esse povo que vai ser recolhido, que é o que está sendo tratado aqui. É uma consequência de fé, é uma consequência de vida, da vida da igreja, irmãos. Se isso não está na nossa experiência de fé e de testemunho, para onde se foi o que Jesus fez? O que aconteceu com a igreja? Porque ela está tão terrena, tão materialista. Vocês não se perguntam? Porque ao invés dela proclamar a volta de Cristo, ela para celebrar o Natal, irmãos. Porque ela se perdeu do evangelho, ela se corrompeu, ela se vendeu. E novamente nós traçamos aqui nesse DVD que a ressurreição da igreja, o arrebatamento dela, a subida dela, é uma experiência de fé no evangelho, uma consequência da sua restauração, que é o que nós estamos vivendo aqui agora. Como não deixar que todos participem? Como não querer com que todos participem? Essa é a nossa tristeza, saber que muitos não estão sabendo disso, Ana. Outra coisa importante, o estado dos mortos. Para você que não tem esclarecimento do assunto, para os escritores do Antigo Testamento, os mortos nunca pararam de existir, mas entraram numa existência tenebrosa de silêncio indiferenciado do inferno, ou seja, eles não estavam muito esclarecidos sobre o assunto. Jesus tinha que vir para explicar. Mas há uma expressão fortíssima lá no Antigo Testamento, que é Seol, que se traduz sepultura, abismo e até mesmo inferno. É pintado como um lugar mais baixo, como segue Salmos 86, 13, Provérbios 15, 24 e Ezequiel 26, versículo 20. A região das trevas, como também fala Jó 10, 22, a terra do silêncio, como também explica Salmos 88, verso 12. Aqui os mortos são reunidos em tribos, como também Ezequiel 32, 17 ao 32, explica, ok? Mas, quando a inauguração do Evangelho, aliás, a inauguração da era do Novo Testamento chega para nós pelo Evangelho, Jesus começa a tratar o lugar dos mortos de uma maneira mais ampla, mais profunda, e passam a haver expressões como Hades, geralmente traduzida por inferno também, como segue Mateus 11, 23, Mateus 16, 18, Lucas 10, 15, Lucas 16, 23, Atos 2, 27 ao 31, Apocalipse 1, 18, Apocalipse 6, 8, Apocalipse 20, 13, traduções como sepultura, traduções como inferno ainda se mantendo, estado de sofrimento, como Paulo também trata em 1 Coríntios 15, versículo 55, como texto aceito. No Novo Testamento, na ressurreição de Cristo, provavelmente na história do rico e do Lázaro em Lucas 16, como também na história do mordomo injusto, no capítulo de Lucas 16, verso 1 e verso 9, ao verso 9, a revelação é confirmada de que a morte física, escuta, a morte física não põe fim à existência humana, ou seja, Jesus conserta o que eles não entenderam no Antigo Testamento. Enquanto se espera a ressurreição do corpo, a morte não extingue a consciência dos mortos. Quem entendeu diz amém. Todos eles, por mais que sem corpo, eles têm consciência plena de onde estão e o que estão sofrendo, ou então, para que estão preparados. Mesmo ausente do corpo, do eu, a essência individual se mantém. Estou em casa com o Senhor, como segue 2 Coríntios 5, 8.
E os mortos injustos em prisão de sofrimento, como 1 Pedro 3,19 também é relatado. Paulo fala dos mortos justos como se eles dormem, descansam, como segue 1 Coríntios 11:30, 1 Coríntios 15:20 ao 51 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. E às vezes presentes com o Senhor, essa expressão também se vê em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Tirado da própria experiência do Senhor e o ladrão, penitente, hoje estarás comigo no paraíso, como segue Lucas 23 e 43. 23, versículo 43. A comunhão do paraíso que Jesus promete emprega significado para onde vão as almas salvas, estado intermediário do morto que espera a voz do Filho do Homem no último dia, como João 5,25 fala. Esses são salvos. Paulo descreve acerca de uma experiência de uma terceira pessoa que foi arrebatada até o paraíso, aonde ouviu palavras inefáveis que não é lícito repetir, como segue 2 Coríntios 12, do verso 2 ao verso 4. Neste caso, o paraíso detona um estado de espírito, glória, revelação e puro êxtase com Deus. O paraíso completo vem pela glória do retorno de Jesus, por uma ocasião da consumação final, como Apocalipse 22 narra, e eu já vou explicar, como dádiva ao vencedor da causa do Evangelho. Amém? Então qual a situação dos mortos, segundo o que eu estou lendo aqui, para não me perder com você? Aqueles que morreram sem salvação, eles estão no Hades, no Seol, em sofrimento, dor e pranto, mas não é o inferno definitivo. Eles estão esperando a ressurreição deles para serem apresentados e julgados. Esse povo não pode mais ser ajudado. Jesus fala disso também em Mateus 8,12, Mateus 13,42 e Marcos 9,44, que foram versículos que eu não coloquei aí. O inferno já é um pranto, já é um sofrimento, mas não calculado como será o inferno definitivo, que na tradução grega, na palavra grega exata é tártaro, o suplício eterno, que está em Apocalipse. Mas já estão em sofrimento. Quem morreu sem Jesus, sem salvação, já está em dor e sofrimento. Aqueles que morreram em Cristo, que morreram salvos, segundo a palavra, estão no paraíso. Algumas expressões que são bíblicas eu coloquei para vocês aqui. E como podemos definir? Que aqueles que morreram, como aqueles que foram para o inferno, estão conscientes. Mas os que foram salvos, estão alegres, felizes, esperando também o julgamento, para entrarem no paraíso, no céu definitivo, que será aqui na terra, quando o Senhor restaurar todas as coisas. E está lá em Apocalipse 22. É necessário os amados entenderem que todos os mortos, sejam salvos ou condenados, estão separados dos homens vivos, incomunicáveis dos homens vivos, conscientes mesmo sem o corpo, à espera de serem chamados, reservados também para um único advento, o juízo final. Então, para quem é necromante, gosta de falar com o pai e com a avó que morreu, biblicamente você não está falando com ele, está falando com o capeta. E outra informação que eu tenho para dizer aqui para o povão que vai ouvir esse DVD, que o inferno não é uma coisa gostosa como muita gente pensa. Segundo o meu Senhor, o inferno é doloroso. O inferno que eu me refiro é esse lugar aonde quem morreu sem salvação está agora esperando e aguardando o pior. Já é dor e sofrimento e ranger de dentes. Meu Senhor fala que lá o fogo não se apaga e o verme não morre. Aos amados que buscam salvação em Cristo e já viram irmãos teus morrerem na fé, guardados em Jesus, a Bíblia te dá uma noção de como eles estão agora, descansando, glorificando, exaltando e torcendo para você também estar com eles um dia. Pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, Senado.